Livro O Momento é Este. 7 passos para encontrar a felicidade hoje e ter uma vida plena. Autor: Pastor Joel Osteen. Parte 1. Capítulo 5. Recebendo mais graças divinas. Certo casal queria matricular o filho em uma determinada escola particular, mas o aniversário do menino caía 4 dias depois da data limite para que ele ingressasse na série desejada, o que requeria uma espera de 1 ano. Os pais acreditavam firmemente que seria melhor para o filho começar a escola com crianças da mesma idade, de modo que telefonaram para a escola para ver se poderiam abrir uma exceção. De jeito nenhum, disse a eles a funcionária responsável pela matrícula. Sinto muito, é contra o regulamento e nunca faremos exceções. O seu filho terá de esperar 1 ano para se matricular. O casal manteve um comportamento educado, não foram rudes, não pularam na garganta da funcionária, nem tentaram manipular as coisas. Eles sabiam que tinham a graça de Deus, de modo que educadamente pediram: tudo bem, mas gostaríamos de conversar com o seu chefe. A funcionária encaminhou-os ao vice-diretor da escola. Os meus amigos telefonaram para ele e explicaram a situação. Ele deu a mesma resposta: adoraríamos poder ajudá-los, mas não podemos infringir o regulamento. Terão de esperar até o ano que vem. Tudo bem, replicou o pai, mas gostaríamos de conversar com o seu chefe. Finalmente eles encontraram com o diretor da escola, mas este respondeu da mesma maneira. Regras são regras, disse ele. Sinto muito, não podemos mudá-las. Vocês terão de esperar. Tudo bem, mas gostaríamos de ter uma reunião com o seu chefe, disseram eles. Sou diretamente subordinado ao superintendente. Providenciarei uma reunião para vocês, disse o diretor. O casal reuniu-se com o superintendente da escola particular e explicou a ele a situação. O homem não fez comentários, não disse nem sim nem não. Ele apenas escutou. Quando terminaram de expor o argumento, ele disse: entrarei em contato com vocês depois. O casal deixou a reunião ainda declarando a graça de Deus. Estavam esperando obter uma resposta favorável, esperando que as coisas dessem uma reviravolta. Mais ou menos 1 mês depois dessa conversa, receberam um telefonema da funcionária responsável pelas matrículas. A primeira mulher com quem tinham falado. Ela parecia perplexa enquanto dizia: nos 15 anos de trabalho aqui, nunca fizemos isso. Nem mesmo sei por que estamos fazendo agora, mas vamos abrir uma exceção e permitir que o seu filho frequente a escola neste período. Meu amigo, essa é a recompensa de Deus. Os administradores da escola talvez não soubessem por que estavam fazendo aquilo, mas nós sabemos. Foi porque a graça de Deus nos cerca como um escudo. Não importa quais as circunstâncias da sua vida, independentemente do número de pessoas que possam dizer que o que você está tentando não pode ser feito. Se você persistir, declarando a graça de Deus e mantendo uma atitude de fé, Deus abrirá portas para você e mudará as circunstâncias a seu favor. O 4º aspecto, um dos mais importantes, para desenvolver uma nova visão na sua vida, é descobrir como experimentar mais a graça de Deus. A Bíblia afirma claramente: Deus nos coroou com glória e honra. A palavra honra também poderia ser traduzida como graça, e graça significa ajudar, oferecer vantagens especiais e receber um tratamento preferencial.
Em outras palavras, Deus quer tornar a sua vida mais fácil. Ele deseja ajudá-lo, fazê-lo progredir, oferecer-lhe benefícios. Quer lhe dar um tratamento preferencial. Mas para experimentar mais graças de Deus, precisamos viver mais voltados para a graça. Estar voltado para a graça simplesmente significa que esperamos a ajuda especial de Deus e estamos liberando nossa fé, sabendo que Ele deseja nos ajudar. A vida inteira tive consciência da graça de Deus. Desde que meus irmãos e eu éramos pequenos, todos os dias antes de sairmos para a escola, nossa mãe orava: Pai, eu lhe agradeço porque os seus anjos são responsáveis pelos meus filhos e porque a sua mão de graça sempre estará sobre eles. Por conseguinte, e digo isso com humildade, passei a esperar ser tratado de modo diferente. Aprendi a esperar que as pessoas quisessem me ajudar. Tenho a seguinte atitude: sou filho do Deus mais elevado. O meu Pai criou todo o universo. Ele me coroou com graça e, portanto, posso esperar um tratamento preferencial. Posso esperar que as pessoas se esforcem ao máximo para querer me ajudar. Por favor, não interprete erroneamente o que estou dizendo. Não devemos de modo algum ser arrogantes, achando que somos melhores do que os outros, que todo mundo tem que fazer tudo por nós ou se curvar diante de nós. Mas na condição de filhos de Deus, podemos viver com confiança e coragem, esperando que as coisas boas aconteçam. Podemos esperar um tratamento preferencial, não devido a quem somos, mas devido a quem pertencemos. Podemos esperar que as pessoas queiram nos ajudar por causa de quem é o nosso Pai. Tenho a profunda consciência de que recebi uma tremenda graça simplesmente devido a quem meu pai terreno era. John Osteen era muito respeitado e altamente influente na comunidade. Era comum as pessoas fazerem coisas boas para mim apenas porque amavam meu pai. Certa vez, quando eu era adolescente, fui parado por um policial por estar dirigindo em alta velocidade. Eu tinha acabado de receber a carteira de motorista e fiquei extremamente nervoso quando avistei aquelas luzes piscando atrás de mim e depois o sinistro policial acenando na janela do carro. Quando o policial viu a minha carteira, soube que eu era filho de John Osteen. Ele sorriu para mim como se fôssemos amigos que há muito não se encontravam e me deixou ir embora com apenas uma advertência. Outra vez fui parado por um policial bem perto de Lakewood Church, onde papai era o pastor principal. Eu vinha dirigindo rápido demais e dessa vez o policial não foi tão amigável. Ele parecia mal e o tom era grosseiro. Ele rosnou quando lhe entreguei a carteira de motorista. Simplesmente ficou olhando para ela por um intervalo de tempo que me pareceu uma eternidade. Na verdade, foi apenas cerca de 1 minuto, mas para mim pareceu uma eternidade. Jamais me esquecerei do que ele me disse e do jeito como pronunciou as palavras. O policial resmungou: "Você é parente daquele pastor?" Da maneira como cuspiu as palavras, eu não sabia se seria positivo ou não estar relacionado com o papai. E não sei por que respondi do jeito que respondi, mas acho que foi porque eu estava nervoso. Sorri e respondi: "Bem, seu guarda, aí depende." Ele me fuzilou com o olhar e indagou: "O que você está dizendo, garoto?" "Depende se você gosta dele ou não," respondi. Ele ficou olhando para cima por um longo tempo, pelo menos longo o suficiente para eu pensar: isso não é um bom sinal, já que ele precisa pensar a respeito. A seguir, o policial olhou de novo para mim, deu um leve sorriso e disse:
Gosto bastante dele. Ótimo, disse eu, porque ele é meu pai e estou certo de que ele não iria querer que você me multasse. Acredite ou não, o policial me deixou ir embora. Eu sabia que o dia de milagres não tinha terminado. É claro que estou querendo ressaltar que não recebi um tratamento preferencial por minha causa, mas devido ao meu pai. Existe uma correlação na esfera espiritual. Não recebemos a graça por causa de quem ou do que somos. Não é porque somos algo especial pelo nosso merecimento ou merecemos ser tratados desta maneira. Tampouco é porque somos melhores do que qualquer outra pessoa. Não, com frequência você receberá um tratamento preferencial simplesmente porque o seu Pai é o Rei dos Reis e a glória e honra dele se derramarão sobre você. Não obstante, por mais estranho que pareça, quando você vive voltado para a graça, declarando a bondade de Deus, ficará impressionado com quantas pessoas se esforçarão para ajudá-lo. Elas podem nem mesmo saber por que estão fazendo, mas você saberá que é por causa da graça de Deus. Um jovem e bem-sucedido homem de negócios pediu-me que orasse com ele a respeito de uma entrevista de emprego que representava a chance de ele avançar significativamente na sua carreira. Um funcionário mais antigo havia pedido demissão, deixando vaga uma função importante em uma grande empresa. Numerosos executivos de destaque, altamente recomendados, estavam vindo de todos os pontos do mundo para serem entrevistados para o cargo. O meu amigo admitiu que a maioria deles tinha muito mais experiência e era muito mais qualificado do que ele, pelo menos no papel. O currículo deles parecia muito melhor. Não obstante, ele já tinha tido várias entrevistas com a empresa e no final daquela semana teria a avaliação final. Depois que oramos, eu estimulei. Você precisa se levantar todos os dias e declarar que tem a graça de Deus. Independentemente de como a situação se apresentar, seja corajoso e afirme confiante que você tem a graça de Deus. O dia inteiro declare: a graça de Deus está fazendo com que essa empresa queira me contratar. A graça de Deus está fazendo com que eu sobressaia na multidão. Ela está me fazendo brilhar acima dos outros. Eu disse ainda: faça a afirmação todos os dias. Permaneça em uma atitude de fé e espere conseguir o cargo. Alguns meses depois, eu o vi na igreja. Ele estava radiante. Consegui perceber pela sua expressão que conseguira o emprego. Mais tarde, ao descrever a entrevista com os executivos da empresa, ele mencionou algo extremamente interessante. Ele disse: quando me apresentei diante da diretoria, eles estavam literalmente coçando a cabeça e me disseram: não sabemos realmente por que o estamos contratando. Não era o mais qualificado. Você não era o mais experiente. Você não tem o melhor currículo. Mas existe algo a seu respeito que nos agrada. Os diretores completaram: não conseguimos definir o que é. Não sabemos o que é. Mas existe uma coisa em você que faz com que brilhe mais do que os outros. Essa é a graça de Deus. Deixe-me encorajá-lo a começar a esperar e declarar a graça de Deus na sua vida. Todas as manhãs, antes de sair de casa, diga algo assim: Pai, sou grato por ter a sua graça. A sua graça está abrindo portas de oportunidade. A sua graça está trazendo sucesso para a minha vida. A sua graça está fazendo com que as pessoas queiram me ajudar. Saia então confiante, esperando que boas coisas aconteçam e que portas que talvez não se abram para outra pessoa se abram para você, sabendo que você tem uma vantagem. Existe algo especial a seu respeito. Você tem a graça de Deus. Quando for dormir, continue a agradecer a Deus e a declarar a graça e a bondade dele na sua vida.
Aprenda a declará-las em qualquer ocasião em que se veja uma situação que precise de graça. Você não necessita fazer a declaração em voz alta para que todo mundo ouça. Pode sussurrá-la, se preferir. O volume da sua voz é irrelevante. É a sua fé que faz a diferença. Mesmo nos aspectos mundanos da vida, você não estará abusando da bondade de Deus ao declarar sua graça. Ele quer que você haja motivado por ela. Por exemplo, você talvez se encontre em um restaurante lotado, com um problema de limitação de tempo e precisa conseguir uma mesa o mais rápido possível. Você pode dizer: Pai, eu lhe agradeço pela graça que tenho com estas hostes, e logo ela vai conseguir um lugar para mim. Talvez você esteja procurando uma vaga em estacionamento lotado. Diga: Pai, eu lhe agradeço por me guiar e orientar. A sua graça fará com que eu consiga um bom lugar para estacionar. Mas e se eu fizer tudo isso e não conseguir uma vaga para o carro? Você pergunta. Aí você sai e anda, e a cada passo agradece a Deus o fato de ser forte, saudável e ter capacidade de andar. A Escritura promete o seguinte: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Se você ama a Deus, Ele está adicionando a vida ao seu favor, e tudo acontecerá para o seu bem. Há relativamente pouco tempo, Vitória, eu e os nossos 2 filhos fomos de carro até Herman Park, perto do centro de Houston. No entanto, quando chegamos lá, o lugar estava superlotado, pessoas e carros por toda parte. Não tínhamos nos dado conta, mas chegamos bem no meio do período de recesso escolar da primavera. No início, parecia que não íamos encontrar um lugar para estacionar. Meia dúzia de carros estavam circulando no estacionamento, esperando que alguém saísse de uma vaga para que pudessem entrar. Eu estava me divertindo a valer com a minha família, de modo que disse para todo mundo no carro: Observem o papai, vou conseguir uma vaga na primeira fila. Já consigo vê-la. Estou totalmente coberto pela graça de Deus. Continuei dirigindo, realmente enfatizando que é conseguir a vaga. Foi então que, para a surpresa de todos, quando eu estava passando pela primeira fila de carros estacionados, um carro deu marcha ré quando eu estava me aproximando. Foi quase como se tivéssemos sincronizado aquele momento. Ele saiu e eu entrei na vaga. Praticamente nem tive de reduzir a velocidade. Era o melhor lugar do estacionamento. Eu me inclinei sobre Vitória e gracejei: Vitória, chegue mais perto e retire um pouco dessa graça de mim. Não consigo suportá-la toda. Vitória simplesmente revirou os olhos. Eu me virei para o nosso filhinho e disse: Venha cá, Jonathan. Toque no papai. Você precisa de um pouco desta graça. Pegue-a. Ele olhou para mim e disse: Papai, você está realmente esquisito. É bem verdade que na vida nem sempre funciona de uma forma tão conveniente. Nem sempre conseguimos o melhor lugar. Alguns meses atrás, encontrei uma situação semelhante. Eu estava bradando aos 4 ventos: Tenha a graça de Deus, vou conseguir uma vaga magnífica. Nessa ocasião, ninguém deu marcha ré para eu entrar na vaga. Ficamos rodando em ciclos até que 15 minutos depois desistimos. Estacionamos bem mais longe e tomamos um ônibus de volta. Mas o fato de eu não ter conseguido o que queria não significa que eu vou deixar de acreditar na graça de Deus. Porque sei que Deus tem em mente os meus melhores interesses e que Ele está acionando todas as coisas para o meu bem. Um atraso pode evitar que eu sofra um acidente ou fazer com que eu tope com alguém que precise de estímulo. Alguém que necessite ver um sorriso. Independentemente do que acontecer ou deixar de acontecer, continue a acreditar na graça de Deus na sua vida. Viva voltado para a graça. Levante-se todos os dias, esperando e declarando o que você quer. Diga:
Eu tenho a graça de Deus. Não fique sentado passivamente. Faça a sua parte e Deus fará a dele, e você poderá ter tudo o que você quiser. Olá, queridos herdeiros e herdeiras de Deus, graça e paz do Senhor a todos. Obrigado por sua presença aqui em nosso canal Declarando Vida. Meu nome é Valquíria e eu peço a você, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, comente sobre o que Deus tem falado e ministrado ao seu coração através da leitura deste livro. E também compartilhe com outras pessoas para que outros possam ser também alcançados por esta graça maravilhosa de Deus. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.